de um assunto que talvez conecte com aquilo que você está sentindo. Então, o tema de hoje é: por que que eu me sinto tão cansada, mesmo quando tudo parece estar bem entre aspas, tá? Porque às vezes parece que tá bem, mas não tá tão bem assim. E para quem é esse conteúdo? Se você tiver esse perfil e tiver interessada nesse assunto, fica comigo. Para mulheres acima de 30 anos, né, de qualquer faixa de idade aí, que tenha filhos ou que não tenha filhos, que trabalham, que cuidam de tudo e de todos, né, mas sente que emocionalmente você está bem esgotada, está bem cansada. Então, se você se identifica com isso, fica aqui comigo e compartilha para alguém que você acha que vai aprender alguma coisa do que eu vou falar aqui, tá bom? Então, será que uma explanação breve, né? Mas eu espero que você aprenda alguma coisa comigo, tá? Porque assim, essa live é para você que tem tudo, que parece que a vida tá bem, né? Só que mais você sente um peso invisível, sabe? Um peso que simplesmente pesa. Eu costumo chamar isso de mochila emocional, porque quando a gente nasce, a gente recebe uma mochila invisível, que é a mochila emocional. E muitas coisas vão acontecendo na nossa vida e essa mochila vai se pesando, carregando de experiências, de vitórias, de fracassos, de muitos nãos, de alguns traumas, algumas situações que a pessoa precisa ressignificar na vida adulta, mas ainda não conseguiu. E a mochila vai pesando, vai pesando, vai pesando, né? Só que é um peso invisível, percebe? Porque não é uma mochila que de fato dá para você tirar, né? Porque tá dentro de você. Então é sobre essa mochila que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Se você sente que tem um peso emocional, fica aqui comigo, segue o meu perfil, compartilha com alguém que você acha que vai ter valor, né, para a vida da pessoa, faça algum comentário, faça perguntas, que eu certamente vou te responder, tá? Então, pensa assim, ó. A gente vai entrar nesse tema de hoje, mas eu quero que você pare um minutinho, um pouquinho, tá? Para fazer uma breve reflexão. Uma reflexão de pensar o seguinte, ó. Quando foi a última vez que você acordou disposta, com energia, sabe? Com aquela vitalidade de verdade, com aquela vontade de fazer acontecer. Quando que isso aconteceu? Você lembra? Que dia foi? Né? Puxa aí na sua memória, tá? E aí é o seguinte, ó, o cansaço emocional, ele se esconde atrás de uma vida que parece normal. Normal. Por que normal? Porque as pessoas normalizam coisas que não são normais, tá? Que não são coisas para você ficar carregando, né? Então, vou falar aqui algumas coisas, tá? Talvez eu seja um pouco dura nesse encontro de hoje, ou não, não sei como é que você recebe esse tipo de conteúdo, né? Mas vamos lá. O que muitas mulheres estão chamando de preguiça ou de drama, na verdade, é um cansaço emocional. A pessoa está cansada, simples assim, né? E esse tipo de exaustão, ela não vem só da correria do dia a dia, porque, vou fazer um parênteses aqui, que vida corrida que todo mundo tem, né? Parece que não tem tempo para nada. Você quer tomar aquele café com aquela amiga querida, aquela pessoa querida que você gosta de conversar e não tem tempo. Porém, se você observar lá no seu aplicativo de bem-estar do seu celular e ver quantas horas você fica usando o celular, as redes sociais, enfim, os aplicativos que você usa, para examinar isso daí, né? Você fala que não tem tempo, mas um tanto do seu tempo está ali nos aplicativos do seu celular, tá? Fecha parênteses. Então, assim, a exaustão não vem só dessa correria, tá? Que a gente está vivendo, mas do que a pessoa também sente e do que ela não coloca para fora, do que ela não consegue expressar, do que ela não consegue transbordar dentro dela a respeito dos sentimentos dela e dos pensamentos também. Então, a pessoa se esconde atrás de uma vida que parece normal, né? Trabalho, filhos, relacionamento, casa, um tanto de responsabilidades, um tanto de sims que você fala para os outros, querendo dizer não, né? Então, cada vez que você quer dizer não para a pessoa, porque o coração está pulsando para querer falar não,
mas você fala sim, aí você está falando sim para o outro e não para você, tá? Então é preciso aprender os sinais que o seu corpo está dando a respeito desse assunto. Então, assim, tudo parece no lugar, mas dentro da pessoa, né, tem um vazio interno, sabe? Tem uma irritação constante. Tem uma pergunta assim, puxa, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Para que está servindo, né? Para que a vida está servindo? Então, às vezes a pessoa entra num questionamento, num vazio tão profundo e numa dor tão profunda, porque é um peso no peito que a pessoa vai carregando que não vai embora, não vai embora. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação, sabe? Para a pessoa não se entregar, né? E eu vou falar aqui para vocês agora alguns sinais físicos e mentais dessa exaustão emocional que eu tô falando para vocês. Você quer ver como que ele se manifesta, né? Olha só os sinais que eu vou te passar e assim que eu vou te falar, né? E assim, porque eu ouço isso direto no consultório, tá? Das pessoas, seja no atendimento online, no atendimento presencial, né? É comum as pessoas falarem isso. Ah, eu tô com meu corpo doendo e nem tive um esforço físico muito grande. Aliás, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Porque se a pessoa tem uma vida sedentária e diz sim para todo mundo, só fica atendendo todo mundo, né? Em que momento que ela vai parar para se olhar? O seu corpo vai doer mesmo, tá? Então, assim, aqui já fica a dica. Para um pouquinho do seu dia para poder se observar, né? Para poder se cuidar também nesse sentido. Mas, voltando aqui para as dores da exaustão emocional, o corpo doendo sem um esforço físico evidente, tá? Isso é um sinal. Aquele sono que você teve numa quantidade de horas que ok, mas a qualidade foi péssima, né? Então, aquele sono que não descansa é outro ponto para você ficar atenta. A dificuldade de concentração, de atenção, de foco, que vai naturalmente impactar na sua produtividade, independente se é a produtividade do seu trabalho profissional que você tem, né? Ou se você é aquela pessoa que não trabalha fora, mas trabalha muito dentro de casa, como que está a sua produtividade? Porque a produtividade depende do seu foco, da sua atenção e da sua concentração, tá? Do seu poder de memorização também, né? E aí, outro ponto, que é esquecimento frequente. Às vezes a pessoa, puxa, tem ali de 30 a 60 anos, vamos supor, e ela já está tendo ali esquecimentos frequentes, né? Aí já acha logo que é uma demência, que é Alzheimer, né? Para com isso, pessoa, tá? Para com isso. É claro que uma consulta médica é sempre bem-vinda, né? Para um check-up geral, anual, é sempre bem-vinda, tá? Agora, para pensar na sua vida, como que você está sobrecarregado emocionalmente, e esse esquecimento pode ser justamente isso, porque é até uma forma inconsciente de uma fuga, tá? De novas coisas que você tem para fazer, né? Então, inconscientemente, você está fugindo de problemas com o esquecimento sendo frequente, tá? Outra coisa é a sua sensação de estar sempre atrasada, tá sempre devendo para você mesma, tá sempre sem saber exatamente o que você tá precisando fazer, e aí mas você tá atrasada, você não sabe com o que, mas você tá atrasada, né? Então, de um modo geral, a pessoa tem uma lista gigantesca de coisas para fazer, uma lista enorme, que não tem fim, que você não daria conta, mesmo que você estivesse bem, você não daria conta de fazer tudo aquilo em apenas um único dia. Então, a pessoa vai dormir com essa autocobrança, né? Com essa autocobrança que nunca vai parar, tá? Então, presta atenção nisso. Se isso estiver acontecendo com você, toma cuidado, né? E a falta de paciência com você mesma, tá? E também com as outras pessoas, com as pessoas que às vezes a pessoa mais convive, né? Que geralmente é a família. Aí uma falta de paciência gigantesca com todo mundo que a gente convive, né? Então, tudo isso que eu te falei desses sinais é como se o seu corpo gritasse: me ouve, por favor, dá uma atenção para mim, né? É o seu corpo falando com você, tá? E agora eu vou te falar qual a diferença entre o estresse, a ansiedade e a sobrecarga emocional. Muita gente confunde tudo isso, né? Então eu quero te explicar de uma forma simples para que você possa
compreender e entender como que é isso na sua vida e no seu dia a dia. O estresse, ele é uma resposta do corpo a uma pressão externa. Então, algo que está acontecendo fora de você mexe tanto com você, pressiona tanto você que o seu corpo sinaliza de alguma forma, tá? E a pessoa fica irritada, fica angustiada, fica sem paciência nenhuma, fica com tudo aquilo que eu falei agora há pouco, né? Mas esse estresse, ele pode ser em pequenas doses, tá? Como se fosse assim, pequenas coisinhas que vão acontecendo. E eu gosto de fazer a seguinte analogia. É como se fosse uma goteira. Cada problema é como se fosse uma goteira. Aí eu pego um balde para essa goteira, né? E as gotinhas vão caindo ali, tá? E aí, cada gotinha é um problema, né? E aí eu não vou esvaziando esse balde, né? Porque eu não compartilho com ninguém, eu não peço ajuda para ninguém, eu só vou acumulando para mim, tá? Então, chega uma hora que esse balde ele tem um limite, né? De tamanho ali, chega uma hora que ele vai encher e vai vir o quê? A gota d'água. E a partir desta gota começa a esparramar toda a água. Cada gotinha, né, vai esparramando mais, tá? E aí é quando a pessoa entra, por exemplo, numa crise de burnout, né? Então, seja bem-vindo ao estresse acumulado e crônico, é o burnout, tá? Então, para que isso não aconteça, o que você tem que fazer, pessoa? Você não pode deixar tantas gotas no seu balde. Você tem que ir esvaziando esse balde de vez em quando, falando para as pessoas, buscando ajuda profissional, buscando ali uma pessoa de confiança, onde vai te ouvir sem julgamento, né? Buscando solução para os seus problemas, tá? Para que esse balde não exceda, né, o limite dele. Aí a outra coisa é a ansiedade. Então, a ansiedade já é um excesso de futuro. Por quê? A pessoa não vive no aqui e agora. Ela só está lá na frente. Então, das coisas que passaram na vida dela, que hoje é passado, ela também não viveu no aqui e agora. Por quê? Ela estava esperando acontecer. Assim como hoje, aqui e agora, que você está vendo esse vídeo, né? Você está provavelmente, se você é uma pessoa ansiosa, você está preocupada com o que vai acontecer lá na frente. E isso gera um medo, gera uma agitação interna, porque você não sabe o que vai acontecer, né? A pessoa fica ali com uma expectativa e sem saber exatamente. Então, a pessoa sofre antes da hora, né? E aí, claro que essa ansiedade também pode vir para o físico, tá? Uma taquicardia, né? Uma sudorese excessiva, dores de cabeça ou dores em outro corpo, aquele corpo que não para de mexer, aquela perna que não para de mexer ou alguma parte do corpo, um tique nervoso. Então, várias coisas podem acontecer nesse sintoma de ansiedade, né? E aí, o corpo falando com você, tá? Então, quer uma solução para isso? Respira. É o aqui e agora. Viva o presente, que é o único momento que a gente vive. Inspira pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca, tá? Faça isso algumas vezes, porque vai oxigenar melhor o seu cérebro, né? E vai baixando a sua poeira interna e você vai se acalmando e se reconectando com você mesma, tá? Eu tenho certeza disso. E o outro ponto é a sobrecarga emocional, que é quando você tenta carregar aquilo que é seu, aquilo que é do outro e mais as expectativas que as pessoas têm em cima de você. E simplesmente não dá mais para carregar tudo isso, tá? Porque você só consegue carregar o que é seu e olhe lá, tem hora que você precisa de ajuda, né? Então, sobrecarga emocional é isso, você está carregando peso demais. E aí, lembra da mochila emocional que eu falei? Então, é hora de você tirar essa mochila emocional para você poder ver o que tem dentro dela, né? E a terapia faz justamente isso, para poder entender a sua história, entender os seus sentimentos, entender a sua dinâmica e poder ressignificar aquilo que for necessário, tá? E às vezes é doloroso, né? Mas para poder esvaziar essa mochila e você poder levar uma vida mais leve daqui para frente. Então, outro ponto, acho que vocês entenderam, né? O que é a diferença aí do estresse, da ansiedade e da sobrecarga emocional, tá? E agora eu quero falar a respeito da raiz da sensação de solidão, que mesmo cercado de pessoas, mesmo quando a pessoa tá cheia de gente do lado, né? Ela se sente sozinha, tá? Então, talvez essa seja a parte assim mais dolorosa que a pessoa tem para olhar para ela mesma, né?
Tem mulher que é casada, ou homem também, né, que é casado, enfim, que mora com alguém, que tem filhos, que tem amigos, amigas, que tem um trabalho, que tem equipe, que tá sempre, que tem igreja, né, tá sempre com gente do lado, tá? Mas sente uma solidão que a pessoa não sabe explicar de onde vem. E por que que isso acontece? Porque não é a quantidade de gente ao seu redor que vai curar esse vazio interior, e sim o quanto você se sente vista, o quanto você se sente acolhida, o quanto você se sente compreendida, né? Ou compreendido, tá? Quando a gente vive só no automático, só fazendo coisas, cuidando de tudo, cuidando de todos, então aí não tem ninguém que pergunta para você, e aí, como é que você tá de verdade? E aí, como é que tá a vida, né? Então, assim, essa solidão, ela vai crescendo por dentro, né? Porque a pessoa, ela se sente invisível na vida dos outros. E a solução para isso é você buscar ajuda, falar de você, falar dos seus sentimentos, tá? Alguém precisa te ouvir, alguém precisa te ouvir sem julgamento. E se você não tem essa pessoa, eu te convido a entrar em contato comigo, tá? Porque eu sou uma profissional e a coisa que eu mais preservo no atendimento é o sigilo, né? É o sigilo e o não julgamento daquilo que você vai trazer para mim. Isso é muito importante no atendimento terapêutico. Então eu quero te falar agora pequenas atitudes que começam a mudar esse cenário, tá? Por exemplo, o que você pode fazer no seu dia a dia, na sua prática, né? Agora é o seguinte, eu não acredito em nenhuma mudança assim mágica, puf, estalou o dedo, aconteceu, tá? Porque o poder está nas pequenas escolhas, né? E na sua disciplina em praticar aquelas escolhas que você fez, tá? Então, eu vou falar algumas atitudes que você pode ter agora, a partir de agora, né? De agora para frente, tá? Quando você sente, a pessoa pede uma coisa para você, mas o seu coração está sentindo que você precisa falar não e você está falando sim. Então, você está falando sim para o outro e não para você. Então, antes de dar qualquer resposta, peça um tempo para você pensar se você realmente vai atender aquilo que a pessoa te pediu, tá? Para você não continuar se maltratando, né? Outro ponto é você parar alguns minutos do seu dia, que seja 10 minutos do seu dia, só para você se ouvir, você ouvir o seu silêncio através da respiração. A respiração profunda, né? Inspira pelo nariz lentamente, segura um pouquinho, solta pela boca lentamente. Faça isso algumas vezes, faça isso por 2, 3 minutos. E aí você vai entrando em contato com a sua essência interior. Você vai entrando em contato com quem é você de verdade. E é isso que você precisa para poder entender quem é você, né? Porque se eu te perguntar agora quem é você, o que você responderia? Se eu te perguntasse pelo menos umas 7 vezes, quem é você? Quem é você? Quem é você? Né? Por 7 vezes, o que você responderia de você, tá? E é nesse silêncio que a gente começa a entrar em contato com a gente mesmo, para entender quem é a gente, né? Outro ponto importante é você ter para quem falar dos seus sentimentos. E como eu falei anteriormente, se você não tem uma pessoa de confiança no seu ciclo de família ou de amigos, então que você peça ajuda para um profissional, tá? Para que você aprenda autoconhecimento, aprenda a se conhecer, aprenda a dar nome para os seus sentimentos. Isso é fundamental. Porque se você não fizer isso, como que você vai aprender, né? Então que você reserve algum tempo da sua vida para poder se autoconhecer. Porque pedir ajuda não é sinal de fracasso, tá? Então você precisa aprender a pedir ajuda para os outros. Porque veja, tanta gente te pede ajuda para um monte de coisa e você sempre fala assim. Será que não está na hora de você pedir ajuda para alguém e não se sentir culpada com isso, né? Esse é o detalhe importante, tá? Não se sentir culpada com isso. E outro ponto importante é você poder reorganizar as suas prioridades. Porque você precisa se colocar na sua agenda, tá? Se você não está se colocando na tua agenda, tem alguma coisa errada na tua vida, tá? Então, eu convido fortemente a você poder reorganizar as suas prioridades e você se colocar num dos primeiros lugares, tá bom? Porque a cura começa quando a gente se inclui dentro da nossa vida. Então, a gente precisa estar incluído na nossa vida. Aí sim, a cura começa a acontecer. E eu quero compartilhar com você um caso que eu atendi
né, recentemente, e claro que eu não vou dar nome, né, não vou citar quem é a pessoa, mas citando como exemplo, talvez você se identifique com essa situação, né? Então, é assim, uma paciente que chegou até mim se sentindo muito esgotada, extremamente esgotada. E ela falava assim que, nossa, eu tenho tudo para ser feliz, mas eu sinto que eu estou morrendo por dentro. Gente, muito forte isso, né? Tô morrendo por dentro. Olha o tamanho da dor dessa pessoa. Então, no começo, ela achava assim que era só estresse, que era só um cansaço, né? Mas aí ela foi percebendo que vinham outras coisas juntos, sabe? Carregando culpas antigas, histórias da família, né? Que ela estava ali reproduzindo na vida dela atual. Então, ela começou assim a perceber que ela estava se fazendo algumas exigências que eram irreais para a vida dela atual, né? E uma vontade enorme de agradar todo mundo. Ela se deu conta de tudo isso na terapia, tá? Muito importante essas reflexões que ela teve, né? E depois de algumas sessões, né, desse trabalho terapêutico, dela realmente se entregar para isso, ela começou a se ouvir, ela começou a se colocar na frente, ela começou a ver que ela é prioridade na vida dela, né? Então hoje ela tem ainda desafios, é claro, sempre vai ter, porque o autoconhecimento não tem a linha de chegada, né? Assim, a gente sempre tem o que aprender da gente mesmo, mas hoje ela sabe o que ela sente, como que ela pode definir aquilo que ela precisa, ela sabe colocar as prioridades na vida dela, e ela percebe o mais importante, que ela sente que ela não é mais invisível, que as pessoas olham para ela, porque ela começou a se perceber e também a ter um posicionamento diferente na vida dela, né? Então hoje hoje ela é percebida pelas pessoas, tá? E isso mudou tudo. E é claro, né, que a pessoa tem ainda muito mais para evoluir e continuando, né, processos de autoconhecimento na vida dela, certamente a evolução será contínua, tá? Então, se você se identificou em algum momento com esse conteúdo aqui, você também pode dar esse primeiro passo, sabe? Você também pode começar a se ouvir, né? Você, assim, pode também perceber que ter um espaço seguro para ser ouvida pode te ajudar muito, especialmente se ele for sem julgamento, né? Que, gente, isso é tudo, tá? E se for também feito em sigilo, né? Então é por isso que eu quero também te convidar a seguir aqui esse perfil, tá? Seguir, né, para você poder, assim, ter um momento de começar a sua jornada, sabe, de autoconhecimento. E esse processo, é claro, pode ser feito comigo, né? Ou com aquela pessoa que você mais se identificar, fique à vontade, tá? E assim, nesse momento eu tô oferecendo uma primeira sessão online num valor diferenciado, né? É só você clicar no link da bio para poder agendar e a gente poder se comunicar por lá também, né? Pelo direct, eu posso te ajudar nessas questões que você está vivendo, tá? Então, assim, não espere o balde encher, né? Para poder você buscar ajuda, tá? Busque ajuda antes, porque prevenção também é amor próprio, prevenção também é autocuidado. Então, se você sente que chegou essa hora de você se priorizar, é só você clicar no link da bio e ver as informações que tem lá, que eu posso te acolher, eu posso te ouvir. Então, é isso por hoje. Em breve farei uma nova live, tá? Com novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.